Irmãos, vocês podem ligar essa luz aqui, essa que está direto no rosto da gente, por gentileza? Tem jeito? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. E vamos lá, queridos. Quando você estiver saindo, tem meu material ali fora, tem a maquininha de passar cartão. É uma forma de você me abençoar. Adquirindo meu material, você vai estar me abençoando financeiramente. Fica a seu critério. Tem 2 livros do meu pastor. Fala mais perto, Getúlio, você está falando muito longe do microfone e o povo lá atrás não te ouve. Tá, eu pensei que você ia chamar minha atenção. Perdoem, esqueci de dar um recado. Crianças de 3 a 8 anos, pode ficar com seus pais, vamos orar por eles. Senhor Deus e Pai, te louvamos por cada criança, Pai, obrigado, Senhor Jesus, que a Tua presença está sobre a vida deles, Pai, te adoramos, exaltamos por cada um, Pai, que eles possam ser ministrados, que eles possam ser tocados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém? Crianças de 3 a 8 anos, para cá. Nada, glória a Deus. Oi, irmãos, estou feliz, está vendo o Ideu aqui, com a esposa, as 2 crianças, glória a Deus. E é sempre um prazer, irmãos, estar com vocês, sempre um prazer. Quando o pastor Arno, que eu vejo que está passando a data, que ele não me convida, eu ligo para ele e diz, e aí, esse ano, nada, né? E por livre e espontânea pressão, eu estou aqui para ministrar para vocês. Nós vamos, irmãos, aproveitar esse culto hoje é um culto atípico, porque é um culto de jovens, então nós vamos aproveitar, eu quero compartilhar uma palavra rápida com vocês, e a gente vai gastar nosso tempo mais com ministração e com oração. Amém? Creia, irmãos, que teu milagre estava te esperando aqui. Creia que teu milagre já estava te esperando aqui, e que você vai sair daqui levando tua bênção essa noite. Amém? A gente vai estar guerreando aqui com vocês hoje e domingo, tá bom? Aí prepara já a armadura para domingo também. Não venha com vestido de festa não, que vai sujar. Venha de armadura para a batalha, tá bom? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 2: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, ou testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, queridos, ele está dando aqui ele está passando para os irmãos a espinha dorsal do evangelho que ele prega. Do verdadeiro evangelho, ele que diz aos coríntios, ele diz, porque o que eu recebi do Senhor é o que também eu vos entreguei. Então esse evangelho que ele está passando, tanto dos frutos que o apóstolo Paulo produzia por onde ele passava com esse evangelho genuíno, eu não vou fazer analogias, pegando o evangelho do qual eu quero bater nele hoje um pouquinho, para a gente orar por você, e o evangelho do apóstolo Paulo. Mas ele já deixa muito claro aqui nesses 2 textos, que o evangelho que ele prega, ele não se baseia em persuasão de palavras de intelectualidade, ficou claro aí, amém? O evangelho que eu prego, ele não muda ninguém porque eu sou persuasivo. E há outra característica interessante aí no evangelho que ele prega, ele diz, o evangelho que eu prego é o evangelho do Cristo, e do Cristo crucificado. É interessante, queridos, que
nós vemos esse evangelho em ação, não só na vida do apóstolo Paulo, mas nós vemos esse evangelho em ação quando a igreja recebe o Espírito Santo no livro de Atos. Está ali os discípulos, 3 anos de intensivo, andando com o Senhor Jesus, dormindo, fazendo as refeições juntos. Agora eles vão receber a unção do Espírito no livro de Atos. E quando eles recebem, você vê esse evangelho. Você vê Pedro pregando o evangelho, pessoas se convertendo. E, irmãos, diga-se de passagem, o evangelho, a mensagem de Pedro no livro de Atos, com todo respeito à pessoa de Pedro, né? Era o cara em Jerusalém, era o cara na igreja, é um dos pais da igreja. Agora, pregação mais bonita e com mais profundidade bíblica e com mais eloquência, nós ouvimos pregar nos nossos altares hoje. Eu não sei se você já notou isso, mas a pregação de Pedro no livro de Atos é uma pregação curta. É uma pregação curta. Ele é muito direto. Ele diz: o que vocês estão vendo aqui hoje, ele pregando aos judeus, ele diz: não é embriaguez, é o Espírito Santo que foi prometido. Ele começa a citar Joel, e você vê ali o que o apóstolo Paulo diz: não é um evangelho de palavras persuasivas, ele é um evangelho de poder. Vidas se convertem ali. E você vê a igreja prosseguindo com curas, com milagres, operando sobrenatural, com liberalidade no dar. Então nós temos o evangelho que o apóstolo Paulo está fazendo menção dele aqui, bem vivido, bem explicado, irmãos, no livro de Atos. Agora presta atenção, por que eu estou falando desse evangelho do apóstolo Paulo, que é o evangelho de palavra, Bíblia? Não é um evangelho que esconde a verdade. Ele diz: eu prego Cristo, e é aquele que foi crucificado. Eu não me envergonho dele. O apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. É necessário a gente fazer menção desse evangelho, e eu compartilhar isso com vocês, porque há uma necessidade de nós fazermos uma aliança muito séria com esse evangelho. Não só para pregar esse evangelho, mas para viver esse evangelho. Por quê? Irmãos, presta atenção em algo. Você já deve ter notado. A igreja não vive uma ditadura de pensamento, de razão. Ninguém aqui pode pensar, ninguém aqui pode observar nada. Mas o evangelho que nós estamos vendo sendo pregado hoje, em muitos lugares, em programas de televisão, em rádio e até em igrejas, não é esse evangelho. Como que você vai descobrir que tipo de evangelho está sendo pregado em um determinado local? Jesus diz que nós podemos conhecer a árvore pelos seus frutos. Então uma coisa que você vai ver é que um evangelho transgênico, primeiro, ele é transgênico. Por quê? Ele é modificado para ser aceito pela nossa sociedade. Para ser aceito por uma sociedade consumista, para ser aceito por uma sociedade egocêntrica, tivemos que modificar o evangelho para torná-lo social. Por que isso? Porque na praça, o mercado religioso no Brasil tem propostas de religiões lindas para as pessoas. O mercado religioso oferece mensagens maravilhosas. Irmãos, não se escandalize comigo. O que eu for falando aqui, depois o pastor Arno vai arrumando. Mas olha, você pega o evangelho aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: eu prego o evangelho do Cristo crucificado. Ele diz: se o meu evangelho, a esperança que esse evangelho me dá, se baseasse só nessa vida, eu seria o mais miserável, iludido, ele diz, eu estaria. Então, quando a gente olha para esse mercado que oferece religiões para as pessoas, para esse evangelho transgênico ser aceito, ele teve que ser modificado. Por quê? Porque você quer ver religião agradável? Você dá uma sondada no kardecismo de Allan Kardec. É apetecível. É apetecível.
Ele é tão aceito, irmãos, que o kardecismo, não sei como que é aqui na Universidade Federal de vocês, mas lá em Brasília, na UNB, irmãos, o kardecismo é muito difundido e aceito nas universidades. Por quê? É gostoso a coisa. Por exemplo, você vai morrer, mas quando você morrer, todos os erros que você cometer nessa vida, você vai pagar na vida que vem. Então, cada vida você vai se apropriando de um karma mais perfeito e vai se purificando mais e mais. A cada vida você vai se limpando, até você entrar num estado de perfeição que você não cabe mais aqui nessa estrela, você não cabe mais aqui nesse planeta, você vai para um outro planeta, viver com um povo mais evoluído. Então, para eles não existe inferno, para eles não existe céu. A cruz de Cristo, ela é cuspida pelo Evangelho, por esse Evangelho kardecista. Porque se pela reencarnação eu me purifico dos meus pecados, por que Cristo morreu então? Então é uma afronta à cruz, mas é algo gostoso. Não existe inferno, tem explicação para tudo. Seishonoye. Você pega umas folhinhas da Seishonoye, todo dia tem um ditado lindo, acalentador, que dá um up. Então, para o Evangelho competir com esses outros, e tem vários outros que eu poderia citar, irmãos, tiveram que modificar. Primeiro, tiveram que tirar desse Evangelho, o Senhor. Não dá. Para esse evangelho transgênico, que nós tentamos tornar muito social, para ser aceito por essa sociedade, nós tivemos que despir Deus do senhorio. Nesse evangelho, o crente vem para cá e ele vem ouvindo uma coisa: aqui você manda e Deus obedece. Oração é uma ordem que você dá para Deus. Se você fazer isso, você manda, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter luta. Esse evangelho, ele está atraindo muita gente. Agora tem um problema. Quando eu prego um evangelho transgênico, eu estou correndo dois riscos. O primeiro risco é de tanto eu pregar esse evangelho modificado, onde o crente é senhor e Deus é servo, onde Deus é empregado e paliativo do crente. Para eu poder, as pessoas vêm. Agora tem um problema: eu prego esse evangelho e esse evangelho que eu estou pregando me transforma a imagem dele. Então o primeiro risco que nós temos é de pregadores que pregam uma utopia e que vivem uma utopia para tentar servir de referencial para você. Porque de tanto ele pregar esse evangelho mais agradável do que verdadeiro, ele acabou sendo transformado naquele evangelho, porque uma mentira, irmãos, esse ditado é antigo, muitas vezes repetida pela mesma pessoa, ela se torna uma verdade, a pessoa passa a acreditar piamente naquilo que ela prega. Então nós temos hoje uma enxurrada de pregadores que pregam esse evangelho transgênico, que não tem nada a ver com esse evangelho que Paulo está dizendo aqui, está compartilhando com os irmãos em Corintos. E o segundo problema, além de nós termos pregadores que são transformados pela palavra que ele mesmo prega, desse evangelho modificado para se tornar mais social, ele vai também produzir frutos. As pessoas que se converterem, atraídas por esse evangelho, presta atenção, elas vão ser transformadas nesse evangelho que a atraiu. Vocês estão me entendendo? Então aí nós estamos com um problema dentro da igreja. Por quê? Porque pessoas vieram para cá crendo em um outro evangelho, pessoas que querem andar com o Senhor Jesus, mas elas estabelecem os seus termos e as suas condições não para elas andarem com Deus, mas para Deus andarem com elas. E essas pessoas vêm. Bom, irmãos, não é necessário a gente enfatizar muito isso, mas Deus não tem compromisso com esse evangelho. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele diz: vai passar céu e terra, mas a minha palavra vai permanecer. Com a palavra dele, ele tem compromisso. Com o evangelho que o Senhor Jesus nos anunciou, Deus tem compromisso. Agora, com esse evangelho que quando chega em mim, eu o modifico para poder alcançar mais pessoas, eu estou por minha conta. Quem está me entendendo?
Tô ofendendo, irmãos? Não, né? Mas você caminha com crentes, a igreja aqui está caminhando com discipulado. Você caminha com alguns crentes, eu costumo dizer que a gente pega alguns bondes andando. Você tem discípulos que veio de uma outra igreja, onde lá o evangelho era esse. E quando chega aqui e anda com você, você quer exigir dessa pessoa que ela produza frutos desse evangelho do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, ela não vai produzir, porque ela foi transformada por um evangelho estranho. E aí causa muita frustração, principalmente no discipulador. Porque, pastor, eu estou insistindo, estou orando, eu estou caminhando com essa pessoa, mas ela não produz. O perigo, guarda bem que eu estou falando para vocês, desse evangelho transgênico, é que as pessoas que se convertem por ele, são transformadas nele. E aí chega aqui, no nosso meio, o que está aguardando essa pessoa? Frustração. Infelizmente. Decepção. Porque ela veio crendo não é verdade. Ela veio crendo, irmãos, em algo que não é real. Deus não vai entrar nisso. É como Saul que proclama um jejum por causa de uma batalha. Mas o filho dele não estava jejuando. E agora ele precisa arrumar a besteira que ele fez. Ele quer chamar Deus para aquilo ali. E Deus está fora. Ele diz, foi uma promessa tua, não minha. Foi uma promessa que você fez. Foi um voto que você fez. Não fui eu que fiz esse voto. Então você arque com isso. O problema que eu estou vendo hoje, e eu vou terminar por aqui, irmãos, senão vocês não vêm domingo, depois dessa pregação. O problema, irmãos, eu estava compartilhando algo com os irmãos que estão ajudando na oração aqui agora. Aí, para não ficar só nos ombros deles lá dentro, fica para vocês também a título de sessão do descarrego, modelo pastor Getúlio. Eu estava compartilhando com eles, irmãos, que o índice de espírito de suicídio, de espírito de pornografia, o índice de espírito de homossexualismo e lesbianismo dentro da igreja brasileira está horrível, horrível. Por onde eu passo, irmãos, esse mês eu tive 3 estados, ministrando em 3 igrejas diferentes. E a mesma coisa, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a ministrar, parece que está se repetindo a história. Aí você diz, mas pastor, como que uma pessoa que está dentro da igreja opta pelo suicídio? Como que uma pessoa que está na frente do Deus vivo, está na frente da mesa do Deus vivo, pastor, opta pela pornografia? Pastor, como uma pessoa que canta, que celebra o Senhor, opta pelo homossexualismo? O problema foi o evangelho que ganhou essa pessoa. Por quê? Esse evangelho, ele cria uma anomalia. E ele não é poderoso para satisfazer as necessidades que de fato Deus está querendo satisfazer em Cristo Jesus. Então a pessoa vem para cá, canta nossas canções, celebra, ora conosco, só que o evangelho não foi capaz de transformar aquela pessoa. Foi um evangelho transgênico. Pastor, o senhor está sendo muito fatalista. Não, eu estou querendo que vocês entendam o nosso compromisso em pregar o verdadeiro evangelho. O nosso compromisso em não negociar a essência do evangelho. O nosso compromisso em falar de Jesus, em anunciar o reino de Deus e toda a sua justiça. O nosso compromisso em pregar salvação. O nosso compromisso em pregar sobre a preocupação das pessoas em terem seu nome escrito no livro da vida e não em ficarem ricas. Porque a gente, como camaleão, a gente foi se amoldando às necessidades de uma geração capitalista. E hoje na igreja, nós temos tanta gente vivendo um evangelho deficiente, irmãos. Horrível, horrível. Só existe uma forma da gente converter isso. É voltarmos a pregar o evangelho.
Não o evangelho que essa sociedade está reclamando e está exigindo que eu pregue. O evangelho que Deus quer que eu pregue. A palavra que o Senhor quer que eu pregue. Porque essa palavra, eu sei, aí sim, eu termino dizendo, aí eu ponho minha mão no fogo. Essa palavra transforma. Essa aqui transforma. E ela transforma uma pessoa segundo a imagem do Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença, irmãos, toda a diferença. Uma pessoa que tem um encontro profundo com Deus, eu não estou chamando a crise, eu não estou chamando dificuldade financeira para você, eu não estou chamando doença para você, mas uma pessoa que teve um encontro genuíno com Deus, ela pode não ficar alegre com a enfermidade, mas desviar ela não desvia. Eu vim para Jesus, já preguei isso bastante para vocês. Eu vim para Jesus pelo que Ele tinha para me oferecer. Eu vim por causa de pães e peixes. Mas depois de conhecê-lo por tanto tempo, eu amo muito os pães e peixes, irmãos. Mas se não tiver pães e peixes, eu continuo servindo e andando com Ele da mesma forma que eu sirvo hoje. E é nisso que a gente vai entender que tipo de evangelho trouxe aquela pessoa. Então você pode detectar naquela pessoa, ela vem de algum lugar onde o evangelho que ela recebeu não era esse. Por isso que esse evangelho, ele é perigoso. Porque ele me transforma à semelhança dele, ele transforma a pessoa que está se convertendo à semelhança dele, e ele tem como final a decepção, porque Deus não tem compromisso com ele. Então, bom, eu termino dizendo que tem muito crente, irmãos, querendo parar de vir na igreja. Tem muito crente que, aliás, já parou de vir na igreja, que a gente encontra com esse crente na rua e diz: irmão, você sumiu da igreja. O que aconteceu, rapaz? Desapareceu. Ah, eu estou meio fraco. Bom, aí a gente tenta pegar mais um pouquinho. Mas o que aconteceu? Está fraco e tal? Ele diz: rapaz, estou passando por umas lutas. Mas quem disse que evangelho não tem luta? Você entende? Ele está desviado porque está passando por luta. É porque ele veio para cá achando que aqui não ia ter luta. Então eu prego o evangelho de Cristo, e o apóstolo Paulo diz: este crucificado. E não é um evangelho que consiste de palavras persuasivas, eloquentes e que tem seus pilares na intelectualidade humana. Ele diz: o meu evangelho, ele consiste em poder. Palavras sim, mas palavras de poder. É isso. É isso. Se eu começar a fazer isso, nós vamos dar uma curva tão forte na igreja evangélica brasileira, vai mudar tanta coisa no nosso meio, e isso começa da sua vida e da minha vida. A minha responsabilidade de viver o evangelho e a minha responsabilidade de pregar o evangelho, você precisa encarar isso. Se tem alguma coisa dentro de você que você nota que é de um evangelho que está te atrapalhando, está na hora de você pegar esse evangelho e colocar ele na presença do Pai e dizer: o que tem aqui que o Senhor não tem compromisso, eu quero sair fora. Eu quero andar contigo, mas com aquilo que o Senhor tem compromisso. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Ah, pastor, eu não estou indo mais na igreja porque eu estou triste com o irmão fulano de tal. O irmão te decepcionou, querido? Ele não sei o quê. Tá, mas te falaram que na igreja era uma comunidade de gente perfeita, né? Você não ia ter decepção nenhuma lá dentro. Aquele tantão de cabeça lá dentro, todo mundo pensando diferente, você achou que não ia ter problema nenhum aqui. Cada um, e principalmente se tem ministério, cada um tendo uma visão do culto diferente, cada um achando que o pastor devia pregar uma mensagem diferente, cada um achando que os músicos deveriam ter cantado outras canções. Vai ter, o cara sai daqui dizendo: não, o irmão falou mal de mim. Ele veio para cá achando que realmente a gente era uma comunidade de gente perfeita, sem problema. Esse evangelho, ele é perigoso, e eu estou denunciando ele aqui para vocês. Olha, por mais que eu queira raliar o evangelho, para que o evangelho alcance a classe média e a classe alta no Brasil, irmãos, não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Eu mantenho o evangelho. Fecha teus olhos. Eu estou falando algo, continua com os olhos fechados. Eu estou falando algo para você
que eu luto contra isso na minha vida. Eu não estou falando algo longe. Eu estou falando algo muito perto, irmãos. Eu nunca vim aqui para não ser transparente para vocês. É uma briga minha. Eu sei que o evangelho que me trouxe com alguns defeitos. E no meu dia a dia, eu vou confrontando esse evangelho que me trouxe com o evangelho do Senhor Jesus, com o evangelho pregado por Pedro, por Paulo, e eu vou fazendo essa comparação, e o apóstolo Paulo diz, é como por um espelho. Então eu vou fazendo essa comparação e vou sendo transformado por ele. Nessa noite, antes de qualquer oração, eu quero que você se submeta para ser transformado. Eu quero que você se submeta a um olhar cuidadoso, minucioso do Espírito Santo. Minucioso. E que você entenda que Deus tem o melhor para você. Pai Santo, nessa noite, eu coloco tua igreja na tua presença, eu coloco cada irmã que saiu da sua casa, da sua família, para estar aqui nessa noite. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, eu me uno, Senhor, aos teus filhos. Transforma-nos segundo a tua imagem, transforma-nos segundo o teu poder, transforma-nos segundo a tua graça, a tua palavra. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não foi o evangelho genuíno que trouxe. Tira de nós tudo aquilo, Senhor, que foi transformado ou modificado por uma cultura, por um homem, Senhor, e faz em nós a tua perfeita obra, em nome de Jesus, que possamos te amar de forma profunda, de forma maravilhosa, e o teu nome seja glorificado no nosso meio, meu Deus, e que cada pessoa que entrar nessa igreja, cada pessoa que se converter aqui, seja tocado pelo evangelho puro e simples, em nome de Jesus, e que esse evangelho possa agradar as pessoas, possa tocar no coração das pessoas, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Nessa noite, antes da gente orar por cura, orar por libertação, eu vou fazer o apelo, então eu preciso que a igreja ore por isso. Eu quero, antes de orar pelos irmãos que estão aqui enfermos, por aqueles que estão aqui precisando de oração de libertação, eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, até talvez deveria ter preparado uma outra palavra evangelística para você, mas você veio aqui e você ouviu uma palavra dura, mas que ao mesmo tempo mexeu com o seu coração. Você sabe que você precisa ter um encontro com Deus, um encontro que vai mudar a sua vida. Não é um encontro com a Shalom, não é um encontro com a placa dessa igreja, não é um encontro com uma religião, é um encontro com Jesus. Com esse Jesus que te promete céu e terra, mas com o tempo você vai estar tão apaixonado por Ele, mas tão apaixonado por Ele, que céu e terra não vai ser nada sem Ele. Então, nesse momento, se há alguém no nosso meio que quer tomar uma decisão com Jesus, que ainda não tomou sua decisão, você, toda vez que alguém fala em fazer apelo, você sempre tem uma desculpa para poder fugir, para não tomar essa decisão com Jesus. Se tem alguém aqui que está desviado, que quer voltar para o caminho do Pai, você já esteve na casa, você já esteve aqui, você talvez já participou de alguma igreja, mas acabou saindo. E nessa noite, eu estou te dando uma oportunidade. Quer tomar uma decisão hoje? Quer voltar hoje? Eu estou com minha mão erguida e a igreja está orando por você. Se tem alguém aqui no nosso meio que quer tomar uma decisão com Ele, com Jesus, não é com o evangelho que vai te dar dinheiro, não é com o evangelho que vai te dar cura, é com o evangelho que vai escrever teu nome no livro da vida, é com o evangelho que vai te dar o Espírito Santo, e eu faço minha as palavras do pastor quando está te dando oferta. O texto diz: buscar em primeiro lugar o reino. É esse reino que eu estou te oferecendo. Tem alguém que quer nessa noite tomar uma decisão com Jesus? Agora, eu quero orar por você. Se tem alguém, eu quero que você levante sua mão. Nós vamos te abençoar, queremos orar por você nessa noite. Tem alguém aqui, irmãos, que está desviado e quer voltar para Jesus hoje? Agora? É só você levantar sua mão e nós vamos te abençoar. Nós vamos orar por você. Tem
alguém aqui que quer tomar uma decisão com Jesus agora? Vem aqui na frente, ajuda. Isso. Tem mais alguém que quer tomar uma decisão com Jesus agora? Amém, meu querido. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão com Jesus agora? Tem alguém que está desviado e quer voltar para Jesus agora? Esse é o seu momento. Glória a Deus. Nós vamos... Amém. Ô, irmãos, vamos fazer o seguinte. Olha para mim, crente. Estenda tua mão direita assim, para cima. Vamos mandar fogo nessa mão aí. Espírito Santo, coloca fogo. Acende uma brasa na mão desse irmão, na mão dessa irmã. E que nesse momento, onde essa pessoa tocar, que toda obra do inferno caia por terra. Toda corrente se quebre, toda rocha se despedace e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Se tem alguém do teu lado que você suspeita que não é, toca com essa mão nessa pessoa e pergunta se ela quer tomar uma decisão com Cristo. Toca ela. Se ela já for convertida, ela vai ser abençoada de qualquer forma. Mas eu quero que você baixe a mão, olha para o lado, olha para trás e pergunta para essa pessoa. Se você não conhece, toca nela, pergunta para ela se ela quer tomar uma decisão com Cristo hoje. É todo mundo crente, irmãos? Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor Arno. O pastor Arno vai orar pelas bênçãos aqui. E depois a gente ora por vocês. Amém, pastor Arno?